Levamos Terezinha para ver Manuel e ficamos ao lado dela, José e eu. O restante do grupo ficou atrás. Manuel, chamou Terezinha. Ah, é você. Devia ter pensado que somente você podia estar atrás disso. Ingrata. Você é. Pode parar, ordenou José. Manuel continuou a xingar. José o fez se calar. Afastamo-nos. Ele não xingava assim quando encarnado, informou Terezinha. Penso que, ao ficar com o grupo que vaga naquele cemitério, aprendeu, concluiu José. Estamos sempre tendo oportunidade de aprender, até as coisas ruins. Terezinha, Manuel ficará conosco. Receberá orientação pela manifestação mediúnica. Depois voltaremos a falar com ele. Dispersamo-nos. Urbano fora à casa de Chico e voltara com a mesma opinião de Clara. Resolvemos então não interferir, porque também não tínhamos nada a fazer, além de aconselhá-los e dar boas energias. Porém, quando isso ocorria, os dois recebiam nossas energias salutares, mas logo as dispersavam, porque brigavam, xingavam, etc. Na segunda-feira, José levou Manuel para a sala, onde o grupo composto de encarnados e desencarnados se reunia para a orientação de necessitados. José o colocou perto de um médio, Cristiano. Ele não respondeu à saudação de boa noite. Não gosto daqui, resmungou. Foi então que prestou atenção no local. Ali estavam muitos espíritos. Ele sabia muito bem que seu corpo físico havia morrido e que estava desencarnado. Esses desencarnados se aproximavam de certos encarnados, falavam, e os que estavam no corpo de carne repetiam. Observou bem, o moço que falara por ele era jovem e sadio, de boa aparência. Só não riu porque não entendia o que estava acontecendo. Não estou gostando daqui, repetiu. Por que não? José intuía Leonardo, o doutrinador encarnado, o Léo. Não estou aqui porque quero, prenderam-me. Vocês são estranhos, obedecem mulheres. Ela, minha esposa, mandou, e vocês o fizeram. Primeiro, ninguém ordenou. Foi um pedido. Queremos o seu bem. Veja o que você fez de sua vida. Manuel, pelo aparelho que usamos, a tela finíssima conectada à sua mente, viu que quando estava encarnado era mal-humorado, sempre de expressão amargurada, não se entrosava com ninguém, cultivara somente o rancor, desencarnara e continuara com a mesma vibração. Por que não muda, irmão? Está tendo uma oportunidade de conhecer outra forma de viver, de ter paz. O impacto desse intercâmbio é algo fabuloso. O desencarnado, ao sentir as vibrações do médium, é como se sentisse, às vezes, um balde d'água fria ser jogado nele, que o desperta, assim como também sente a paz do outro encarnado, paz que há tempos não desfruta. Isso ocorreu com Manuel, que antes tinha pensado em afrontar o encarnado que falava com ele, ou seja, o doutrinador. Sem entender como, sentiu-se mais tranquilo, aquietou-se, porque gostou da paz do ambiente, e quando gostou, sentiu-se melhor e com sono. Vamos perdoar, esqueça o que lhe fizeram e pare com essa perseguição. Cuide de você. Não esqueço, não perdoo. Você não precisa de perdão? Eu? Cristiano repetiu o que o desencarnado, no caso Manuel, falara. Manuel assustou-se. Com certeza ele não havia pensado que talvez precisasse de perdão. Argumentou. Fui eu que recebi a maldade, não fui eu que a fiz. Tem certeza que não fez nada de mal? Quem de nós pode afirmar isso? Pois eu não fiz. Manuel já não estava mais tão seguro. O que faz não é errado? Castigar por acaso é certo? Leonardo insistiu. Castigo. Já me disseram que é Deus quem castiga. Morri e não vi Deus. Ele deve estar longe. Somos nós mesmos que temos que castigar. Deus de fato não nos castiga. Nossos atos nos pertencem. Temos a reação de nossas ações. Se, como diz, ele agiu errado, receberá de volta o que fez. Prefiro eu castigá-lo. Manuel estava decidido. Estará errando e se igualando a ele. Não me ofenda. Cristiano falou, repetindo o que Manuel dizia. Pensa em Jesus. Peça forças para perdoar ao Mestre Divino, Léo aconselhou. Manuel foi ficando sonolento. Acho que eu vou pedir. Jesus me ajude. Foi sincero naquele momento, queria receber ajuda. Talvez não a ajuda que o doutrinador, que nós queríamos para ele. Manuel queria dormir, descansar. Foi afastado de perto do médium Cristiano, com muito sono. José o levou de volta ao cômodo. Ainda continuaria no posto conosco. Assim que foi acomodado no leito, adormeceu. Na terça-feira, Chico e Dália foram ao atendimento fraterno e foram muito bem recebidos pela equipe encarnada. Receberam passes, conversaram e ganharam de presente o exemplar do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam, esse livro nos traz muitos ensinamentos. Escolham um dia da semana e em voz alta leiam um texto e depois orem.
orientou Silvio. Voltem sempre que quiserem, convidou Maria Helena. O senhor não pode xingar, senhor Chico, aconselhou Roseli, orientada por José. Não briguem, procurem cuidar um do outro, disse Sueli com carinho. Quer que eu ajude a se levantar? Ofereceu-se Cláudio. Querem mais água? Perguntou Marisa. O casal agradeceu e se despediu. Assim que saíram, conversaram. É melhor não vir mais aqui. Se brigarmos... O que eles têm com isso? Disse Dália. Depois, é longe de casa. Não vamos voltar, decidiu Chico. Logo dispersaram as energias salutares que receberam. Combinamos conversar com Manuel à noite. No horário marcado, fomos vê-lo. Terezinha foi também, mas ficou atrás e não serviu para não ser vista por Manuel. Nós o acordamos. Manuel, chamou José, estamos aqui para conversar. Ele se sentou na cama, passou as mãos na cabeça e se lembrou do que acontecera com ele naquele lugar. Dormi muito, há anos não dormia assim, exclamou. Está se sentindo bem? Perguntou Eulália. Sim, senhora, sinto-me bem. Onde estou mesmo? Estou preso? Não sou eu o assassino. Prenderam a pessoa errada. Senhor, Eulália elucidou-o. Vou ajudá-lo a lembrar. Entrou aqui exaltado, teve de ser contido e tentamos orientá-lo. Trabalhamos nessa casa, nós, os desencarnados aqui presentes, estamos num centro espírita. Numa reunião, o senhor foi levado para ficar perto de um médium cristiano e pode conversar com os encarnados. Recebeu muitos conselhos. Lembra-se? Sim, me recordo. Um senhor encarnado me mostrou que perdi muitas coisas por não ter perdoado, que a ação má dele teria retorno e que não precisava me vingar. O que decidiu? Perguntou José. Naquele momento, senti-me sossegado, mas não quero perdoar. O que me importa se Jesus perdoou? Jesus é o Filho de Deus. O Senhor não é? Não é Filho de Deus? Perguntou Eulália. Não devo ser. Se fosse, Deus não permitiria que ele fizesse conosco o que fez. Manuel deu um longo suspiro. Afirmo que é filho de Deus. Como foi-lhe explicado, Deus não nos castiga. Somente recebemos de volta o que fizemos, disse Eulália. Por que não nos conta o que aconteceu? Pedi, eu, Antônio Carlos, interessado, como sempre, em ouvir histórias de vida. Posso contar. Entramos no cômodo rapidamente. José trouxe cadeiras. Acomodamo-nos num círculo. Somente Terezinha não entrou. Manuel nos observou, achou que éramos muitos, mas não comentou. Estava com vontade de falar, de ser ouvido. Cadenciando, contou. Morava, quando encarnado, longe daqui, numa cidade pequena. Sempre fui trabalhador. Casei-me com Terezinha. Os senhores a conheceram porque ela estava aqui outro dia. Tivemos 4 filhas e um filho, o meu xodó. Amava aquele garoto. Tudo estava bem. Tínhamos somente pequenos problemas. Uma doencinha aqui, uma discórdia ali, 5 filhos, muitas despesas. Não me queixava, até que meu menino, meu filho Marcelo, com 11 anos, desapareceu. Ele fora jogar bola, como fazia em muitas tardes, num campinho com outros garotos. Começamos a procurá-lo 2 horas depois que se atrasara. À noite, a família toda o procurava, os amigos, os outros garotos que costumavam jogar. Contaram a mesma coisa. Ele fora embora. Despedira-se. Marcelo, por ordem da mãe, vinha sempre mais cedo. Erro, porque voltava sozinho. Se ficasse até mais tarde, quando o jogo terminasse, teria companhia para voltar. Ele ia de bicicleta. Voltando ao assunto do sumiço dele, seus amigos disseram que não o viram mais depois que ele foi embora. Desesperamo-nos. Foram 4 dias de agonia, a polícia procurando, parentes e amigos. Não dormi. Andava desesperado por todos os locais. No 5º dia, recebemos a notícia. Haviam encontrado o corpo de Marcelo ao lado de uma estrada de terra que ia para diversas fazendas. Quem o encontrou foram 3 trabalhadores rurais que foram à cidade. Estavam voltando a pé e, ao passar pelo local, viram muitos urubus. Um deles sentiu uma imensa vontade de ver o que era e viu o corpo. Um ficou para espantar os urubus e 2, andando depressa, foram à cidade avisar a polícia. Encontraram Marcelo morto. Segundo a polícia, ele falecera na tarde que desaparecera. Fora estuprado e estrangulado. Sofri tanto que pensei que fosse enlouquecer. Passada uma semana em que fiquei dopado por remédios, passei somente a ter um objetivo: prender o assassino. Para mim, a polícia não estava tão interessada. Então, Ariovaldo foi preso. Ele, por já ter mexido com outros garotos, era o suspeito. Senti muito ódio, queria matá-lo torturando-o. Ele ficou 3 dias preso, porém tinha um bom álibi. Várias pessoas o tinham visto numa festa. Foi solto. Ele apanhou muito.
Na cadeia, machucaram a perna dele. É a que queixa que ainda não sarou. Quando ele saiu da prisão, foi embora dali, não deu endereço, sumiu. A polícia não teve mais suspeito. Eu, desesperado, tentei investigar. Nada. Não descobrimos nada. O tempo passou. Sempre sofri muito. Não esqueci. Morri, desencarnei. Aí pude saber quem foi o assassino de meu filho. Foi mesmo Ariovaldo, que ao sair da cidade nunca mais voltou nem deu notícias. Esse monstro planejou esse estupro muito bem. Ele já havia abusado de outros garotos e os ameaçava. Os meninos, com medo, calavam-se. Depois, sentiam vergonha, temiam gozações e continuavam calados até quando adultos. Ariovaldo foi de fato a essa festa e lá ficou andando de um lado ao outro, no horário que sabia que meu filho iria embora. Esperou-o. E, verificando que não era visto, entrou com o veículo na frente de Marcelo e o fez entrar no carro dele, deixando a bicicleta na calçada, onde foi encontrada assim que começamos a procurá-lo. Meu filho até ficou com medo, depois acreditou que fora eu quem pedira para Ariovaldo buscar, porque tinha me sentido mal e estava no hospital. Entrou no carro, na estrada, ele parou o carro e fez meu filho descer do veículo. Os dois entraram no mato e ele o atacou. Meu menino lutou e foi estrangulado. Ariovaldo não queria matá-lo, e quando viu que ele morrera, deixou-o jogado no chão. Saiu rapidamente dali e voltou à festa. E como nessa festa havia andado por toda parte e não parou em lugar nenhum, todos o viram. Manuel fez uma pausa para enxugar o rosto e voltou ao seu relato. Quando fiz a minha mudança de plano, fiquei nos primeiros dias confuso. Quando encarnado, escutar muitas coisas sobre a morte, principalmente quando Marcelo morreu. Houve uma época que até me interessei sobre o assunto, depois ignorei. Numa tarde, passei mal. Minhas filhas me levaram para o hospital. Minha pressão estava alta. Fazia anos que não ia ao médico, era hipertenso e nem sabia. Fiquei 3 dias internado e, devido a muitos problemas, meu coração parou de bater. Morri e continuei vivo, ou seja, desencarnei. Não vi o meu velório, enterro. Acordei deitado no túmulo. Zé Bandeira estava ao meu lado e me vi, indiferente, deitado no túmulo da família, que eu mandara fazer para Marcelo. E ao ver Zé Bandeira, não senti medo. Conhecia Zé de muitos anos. Ele era conhecido no bairro em que morava. Era um morador de rua, viciado em bebidas alcoólicas. Sabia que ele falecera havia uns 3 anos. E ele, com seu jeito debochado, me informou. Senhor Manuel, o senhor empacotou. É isso aí, morreu mesmo. Não se preocupe. Tenho cuidado do senhor. Quando foi isso? Perguntei. Há 5 dias, respondeu ele. O senhor está bem? Quer sentir que bebe pinga? Não. Acho que tenho de pensar. Estou confuso. Tudo bem, fique aí. Cuido do senhor. Zé Bandeira me ajudou e explicou por que estava me auxiliando. O senhor me deu muitas vezes comida, roupas e dinheiro para tomar pinga. Não sou ingrato. Ajudo o senhor agora. Dias depois, me enturmei com outros que vagavam pelo cemitério. Foi fácil saber quem foi o assassino de Marcelo. 2 dos meus companheiros que ali vagaram sabiam que e me contaram o que acontecera. Eles haviam visto. Nada de fato se faz escondido. Se o encarnado pensa que ninguém viu, esquece-se dos desencarnados. Quando descobri, senti muito ódio e queria encontrá-lo. Palpites daqui, palpites dali, e um dos desencarnados que estava conosco, o que era o mais entendido, me orientou. Pense em Ariovaldo com toda a força da sua mente. Eu o fiz e soube onde ele estava. Agora que sabe, vá lá e o maltrate. Como? Quis saber. Somente o seu ódio basta. Pensei e resolvi ir atrás de Ariovaldo. Despedi-me daqueles desencarnados, do Zé Bandeira e vim. Nada fica encoberto de fato nem o tempo todo. Vou castigá-lo. Tento e estou conseguindo fazê-lo pensar no crime que cometeu. Ele não quer pensar, mas eu faço. Quero que pense nisso dia e noite, como eu também pensava. Vocês não têm o direito de me tirar de perto dele. Você, disse José, viu Terezinha, sua esposa. Viu seu filho Marcelo? Os desencarnados do cemitério me deram notícias. Me contaram que Marcelo reencarnara. Eles sabiam porque disseram que foi Terezinha quem contou a eles. Levaram-me para vê-lo. Agora ele é filho de outro. Que injustiça. Marcelo perdoou. José tentava fazê-lo entender. Tentou alertá-los para que perdoassem também. Conseguiu que a mãe e as irmãs o fizessem. Você não. Marcelo queria esquecer, recomeçar e reencarnou. De fato, aquele que esteve como seu filho é agora filho de outra pessoa. Ele está bem, é amado. Segue aproveitando as oportunidades que a reencarnação nos dá. Marcelo, quando desencarnou, foi socorrido.
Quando adaptado, soube o porquê de sua mudança de plano violenta. Soube e entendeu. Vamos ver também, Manuel, o que aconteceu no passado para vocês terem recebido a reação? José não esperou pela resposta. A tela, que já estava preparada, fixada na parede, foi ligada. Manuel prestou atenção. Na reencarnação anterior, Manuel fora novamente pai de Marcelo. Ambos tinham outros nomes. Realmente, de que nos importam os nomes? Tantos já tivemos e tantos ainda teremos. Manuel amava muito o filho e deixava fazer tudo o que queria, até agir errado. Marcelo estuprou 2 moças e 2 meninos. Manuel sabia e ajudou o filho a esconder seu crime, pois um desses estupradores desencarnou. Manuel sentiu ser verdadeiro o que viu. Isso, quando ocorre, de se ver lembranças de outras vidas, sente-se revivê-las, e aí se tem a certeza de que de fato aconteceram. Marcelo queria resgatar isso, José explicou. O remorso o fazia sofrer. Sentia necessidade de sofrer na carne o que fizera sofrer. Você também. Sentiu-se culpado por ter permitido, tendo acobertado seus erros. Reencarnou antes e o recebeu como filho novamente. Você prometeu educá-lo no bem. Manuel, se não existisse reencarnação, poderia dizer que foi injusta a violência que Marcelo sofreu. Porém, como se vive encarnado muitas vezes, a violência que ele sofre foi um aprendizado. Com certeza Marcelo aprendeu a não forçar mais ninguém numa relação sexual. Manuel chorou. A tela se apagou e Terezinha aproximou-se. Meu marido, perdoe. Marcelo perdoou. Eu perdoei. Você contou a parte que viveu. O que sentiu nesses acontecimentos? Quero contar a minha versão. Sofri muito com a desencarnação do nosso filho, de Marcelo, só que amava igualmente os 5 filhos. Senti que uma parte de mim morreu com o meu filho, mas as outras não. Perdi algo, mas não tudo. Dei então importância ao resto que ficou. Você, Manuel, me bateu 2 vezes em que tentei fazê-lo entender isso e por eu ter perdoado. Queria que eu guardasse rancor como você. Fechado na sua amargura, você somente trabalhou. Afastou-se dos amigos, dos familiares e das filhas. Nada mais lhe importava. Não participou da vida delas, nem de suas tristezas e alegrias. Não se importou com os netos. A vida continuou e você ficou parado. Não se prejudique mais. Você está errando sendo obsessor. O que você falou, Terezinha, é verdade, exclamou Manuel. Cobrava de mim. Como rir para as filhas ou os netos? Pensava. Marcelo se foi de forma violenta, maldosa. Como sorrir? Todos deveriam sentir o que sentia. Você acha que agora, que descobriu o assassino, o monstro, devo deixar por isso mesmo? Sofremos e ele não. Manuel, José interferiu de forma carinhosa. Em momento algum duvidamos do seu sofrimento, porém Terezinha é quem soube sofrer. Ela tentou amenizar o sofrimento de todos, das filhas, de você, e mesmo ferida, continuou a viver. Você deve prestar atenção ao fato de que Marcelo e você receberam a reação de seus erros cometidos. Seu filho entendeu. Normalmente criticamos nos outros erros parecidos com o que fizemos, ou até os que fazemos. Você acobertou seu filho na outra encarnação, sem pensar nas vítimas, e quando se tornou vítima se rebelou. Fui saber de Marcelo. Quando ele desencarnou, foi levado para um educandário, local próprio para crianças que mudam de plano. Ele estava certo de que fora perdoado, assim como perdoara, e que, pela dor, aprendera uma lição importante. Ao reencarnar, fez planos de ser uma pessoa boa. Como deixar Ariovaldo? Ele merece castigo. Quero vê-lo sofrer. Manuel estava indeciso. Por acaso alguma vítima do passado de Marcelo quis vê-lo sofrer? Não, pois eu digo que uma sofreu com ele e por ele, esteve com vocês. Terezinha, informou José. Terezinha, que estava atenta à conversa, espantou-se. Eu? Sim, você perdoou, quis ajudar os agressores. Recebeu por filho seu carrasco do passado. José elucidou. Eu amo Marcelo. Terezinha se emocionou. Sim, eu sei. Que exemplo. José sorriu. Você... Manuel também se emocionou. Terezinha, você foi uma de nossas vítimas, meu Deus. Fizemos e recebemos. Você, José, está me fazendo entender que, como Marcelo, Ariovaldo irá receber de volta o que fez? Sim, José reforçou sua afirmativa. Você conseguiu ver em Ariovaldo as manchas escuras que ele tem no perispírito? Essas manchas só são limpas com o sofrimento, a não ser que resolvesse mudar e fizesse muito bem. O bem que fala é caridade? Manuel quis saber.
Sim, José foi lacônico. Penso que ele irá sofrer. Por que sofrer junto? Já não sofreu o bastante? José queria esclarecê-lo. Preciso pensar. Vamos deixá-lo agora. Ficará aqui conosco para pensar, decidiu Eulália. O grupo, com Terezinha, afastou-se. Ela ainda estava emocionada e nos contou. Por umas 2 vezes indaguei a Deus do porquê comigo. Não entendia, mas sentia ser justo, algo que precisaria passar com paciência e amor. Desencarnei 1 ano e 6 meses antes de Manuel. Adoeci, meu corpo físico parou suas funções. A minha passagem para a vida espiritual foi tranquila. Fui socorrida. Grata, me adaptei rapidamente ao plano espiritual. Vi Marcelo e fiquei contente por vê-lo bem. Quando Manuel desencarnou, tentei ajudá-lo, mas ele nem conseguia me ver. Em todas as minhas folgas ia vê-lo. Um dos companheiros dele que vagavam pelo cemitério me viu. Falei a ele de Marcelo e pedi para levá-lo para vê-lo. Pensava que Manuel, ao ver o filho, ia esquecer da vingança, mas isso não ocorreu. Fiquei preocupada quando ele veio atrás de Ariovaldo. Quero muito que ele entenda e aceite a ajuda de vocês. Agradeço-os e agora devo retornar ao meu trabalho. Sei, compreendo que é Manuel quem tem que decidir. Se ele resolver continuar nessa obsessão, pedirei permissão para visitá-lo mais vezes e tentar auxiliá-lo. Tenho medo de que, com ele vagando, desencarnados maus o prendam para fazê-lo de escravo. Ele corre esse risco, como todos os desencarnados que vagam. Se isso ocorrer, sofrerá mais. É por sua teimosia. Se ele aceitar o auxílio oferecido, deverá ir para um posto de socorro, onde também irei visitá-lo. Não somos afins, não ficaremos juntos. Como esposos, tivemos uma convivência. Para mim, foi muito útil. Tornei-me paciente e tolerante. Nossa união foi um período difícil. Embora eu me preocupe com ele, não temos nada em comum. Os senhores me entendem? Com certeza, respondi. Você agiu com caridade com ele, fez o bem a quem lhe fez mal. Teve uma oportunidade e aproveitou. Está agindo certo. Continue. Seu trabalho é importante. Trabalhe em um hospital onde os suicidas são abrigados, não é? Sim, e gosto muito do que faço. Lá encontrei uma pessoa muito querida por mim e por 2 encarnações estivemos separados. Queremos-nos bem. Ele também trabalha nesse hospital. Por que escolher um hospital que atende aqueles que desencarnaram pelo suicídio para trabalhar? Clara estava curiosa. Nas minhas 2 últimas encarnações, esta é a anterior, passei por momentos difíceis de sofrimento. Na anterior, jovem, com 19 anos de família pobre, trabalhava desde menina, estava noiva, quando o filho do senhor daquelas terras em que morava me estuprou, me machucou bastante. O pai dele disse a todos que era eu quem estava atrás dele, seduzindo-o. Isso não era verdade. Então não me viram como vítima, mas como a volúvel. Meu noivo terminou o noivado e meses depois casou-se com outra. Fui tratada na minha casa, lar, como a errada, e passei a ser a empregada. Meu pai resolveu me educar, me dando muito trabalho. Desencarnei por excesso de trabalho, maus tratos, aos 35 anos. Logo após o estupro, me revoltei. Sabia que não agia errado. Depois entendi que seria pior se tivesse agido. Pelo menos sofri inocente. Perdoei meus familiares, o ex-noivo e os agressores. Somente agora vinha saber que Manuel e Marcelo foram essas pessoas que me fizeram tanto mal. Sinto-me em paz e fico contente porque de fato nos reconciliamos. Mas, respondendo a sua pergunta, Clara, tive muitas dificuldades nessas 2 encarnações e nunca pensei em tirar meu espírito da vida física. Sempre tive muito dó de quem, precisando, sofrendo, se suicida. Orava quando encarnada e eu continuo fazendo, todos os dias, às 18 horas, para as pessoas terem forças nas dificuldades e não se matarem. Quando fiz um estudo no plano espiritual, conheci hospitais para ex-suicidas. São muitos pelo mundo, pelo nosso país. Quis servir num. Fui aceita e estou tendo um aprendizado importante, tentando ser útil. Vou embora. Agradeço-os novamente. Abraçamo-nos. Manuel continuou no cômodo, não ficou mais preso. A porta estava aberta. Teve dias para pensar. Escutou a leitura do evangelho que Eulália faz todos os dias. Ouviu boas músicas, conversou com outros abrigados e trabalhadores do centro e do posto e pensou muito. Na segunda-feira, foi levado para assistir os trabalhos. Escutou emocionado a palestra. Viu alguns encarnados, os passistas darem passes em outros encarnados, e também viu o socorro de desencarnados enfermos e de outros que estavam como escravos. Prestou atenção no trabalho, após os passes, deu orientação a desencarnados pela manifestação mediúnica. Calmo e agora mais equilibrado, ficou atento a tudo.
José o convidou novamente para conversar com o encarnado. Aproximou-o de Gisela, uma médium. Ele cumprimentou, sentiu as boas energias e se sentiu melhor. Sueli, que estava doutrinando, conversou com ele. Como está passando? Ao ouvir a indagação, ia se queixar. Porém, sentindo um carinho da doutrinadora, respondeu. E Gisela fielmente repetiu. Nem sei. Penso que tenho que perdoar. Sueli então falou a ele sobre o perdão. Manuel escutou. Ali, entre aquelas pessoas de energias boas, teve vontade de se melhorar. Resolveu. Perdoo e vou com eles. Manuel foi levado para outro salão. Pediram para ele esperar. Ali ficou observando o movimento, que é sempre muito, em todas as segundas-feiras, após esse trabalho de orientação a desencarnados. Quando terminou, José e eu fomos conversar com ele. Iremos levá-lo daqui a pouco para um posto de socorro onde você, Manuel, ficará abrigado. Lá terá tarefas, aprenderá muitas coisas. Irei ver Ariovaldo sofrer? Manuel quis saber. Responda-me. Se sentirá bem vendo-o sofrer? Perguntei. Não sei. Esqueça, pedi. Por favor, esqueça sem apagar da memória o que aconteceu, mas tire isso do coração. O senhor tem razão. Vou fazer isso. Deus os pague. Manuel ficou olhando o movimento até ser levado para um posto de socorro situado na zona umbralina, mais ameno. Poderia sair do posto sem permissão, se quisesse. Mas nesses locais de socorro, pela sua localização, isso se torna mais difícil. Depois, como todos os abrigados, teriam muitas atividades, que com certeza o fariam gostar do lugar. Um aeróbus chegou e muitos, com Manuel, foram levados.